Olá, meus queridos amigos, minhas seguidoras do meu coração. Hoje eu vou falar um assunto que envolve duas playlists aqui do canal. Uma que é Morar em Portugal e outra que é Mulher Maravilha, que a gente fala um pouquinho sobre abuso nas relações, né? E como a gente sair dessas relações abusivas. E o que Portugal tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso, porque foi uma mudança que eu escolhi e foi onde começou o meu processo de cura. Gente, eu vou contar hoje pra vocês, assim, que depois de muitos anos, uns 3 ou 4 anos, que eu passei por isso, que hoje eu começo a ver a diferença da Michelle, que vivia numa relação abusiva, a Michelle de antes da relação abusiva e a Michelle após a relação abusiva. E muita coisa mudou. E muita coisa fica clara. E uma coisa que eu quero dizer pra você que sofre ou sofreu dentro de uma relação abusiva, parece que quando você vai sair dessa relação, o seu mundo cai. Porque você sai com o seu emocional tão fragilizado, você sai com o seu emocional tão fraco, você sai se sentindo um nada, ou como a pessoa me apelidou de um parasita, você se sente um parasita, você se sente feio, você acha que ninguém vai se interessar por você, que você não é mais interessante pra ninguém, que ninguém no mundo vai te querer, já que aquela pessoa tantas vezes te humilhou, te desprezou, te diminuiu, você ficou com a sua autoestima abalada, você ficou com o seu emocional confuso. Sim, confuso. Porque quando a gente está dentro de uma relação, muitas vezes a gente se pergunta se aquela coisa que a gente fez, que é certa, mas que ele aponta que é errada, você começa a se questionar, ué, certo ou é errado? Eu vou dar só uma dica. Eu percebi que eu estava emocionalmente doente quando eu comecei a me relacionar com uma pessoa aqui em Portugal. A gente nem tava namorando nem nada, a gente tava mesmo se conhecendo, se curtindo, conversando. Era uma coisa gostosa e era um homem muito bom. E eu percebi que eu estava doente, emocionalmente falando, quando do meu lado ele foi atender o celular e eu saí. E isso não aconteceu apenas uma vez, isso aconteceu diversas vezes e fez com que despertasse nele algo. E ele falou assim: peraí, gente, que a luz tá meio ruimzinha. E ele falou: por que toda vez que eu vou atender o celular você sai de perto? E isso fez eu pensar, isso me fez refletir. Eu poderia estar transformando naquele momento a vida daquele homem no inferno. Eu ia ser a mulher abusiva, porque eu tava tão traumatizada, eu tava tão fechada para relações, eu tava tão insegura que se ele atendesse o telefone perto de mim, eu achava que ele ia fazer a mesma coisa que o outro fazia. Então, aquilo começou a virar uma confusão na minha cabeça e eu vou dizer pra você, a melhor coisa que eu fiz foi decidir, foi escolher ficar sozinha e curar primeiro o meu emocional, cuidar de mim, cuidar da minha autoestima, para que só depois que eu esteja bem comigo, eu possa ficar bem com o outro. E eu vou dizer pra vocês, isso não foi um processo fácil, não. Não foi fácil, foi muito complicado, foi dolorido, porque eu percebi coisas que tinham me afetado naquela relação e que eu não tinha percebido o quão profundo tinha sido tudo aquilo. E nesse meio termo entre sair de uma relação abusiva, eu também saí de um país, eu saí de perto da minha família, dos meus amigos, daquelas pessoas que me acolheram, né? Da onde a gente tem colo, da onde a gente pode chorar, onde a gente pode realmente se sentir amado. Eu saí de perto deles e eu vim morar em Portugal. E tudo isso mexeu muito comigo, porque em Portugal eu tava realmente sozinha. Então, assim, eu tinha realmente que me curar emocionalmente para conseguir dar conta de tudo isso que é o processo de imigração que vocês estão acompanhando no meu canal também.
Aliás, se você não me acompanha, trate logo de se inscrever nesse canal, porque ele é extremamente importante para todos, quer que sejam homens, mulheres, crianças, pais. Olha, todo mundo consegue a informação que quer aqui. Então, se você já me segue, você sabe do que eu tô te falando. Se você não me segue, se inscreve, aciona o sininho, faz uma maratona dos vídeos para você entender do que eu tô falando, certo? Então, tudo foi um processo, né? E a imigração, ela faz... ela mexe muito com o nosso emocional. A imigração, ela faz com que muitas vezes você se sinta uma mulher maravilha, onde você tem força para você lutar contra o mundo, mas às vezes você também se sente uma mosquinha que qualquer um vem te dar um tapa e tudo acaba. Então, assim, é cheio de altos e baixos. Você sente vontade de ir embora, você sente vontade de ficar. Você fala, nossa, abandonei minha vida, minha profissão, minha carreira e tô aqui fazendo isso, eu não sou valorizada. Então, assim, e tem momentos em que você tá, nossa, uau, que lugar perfeito, que lugar lindo. E outras horas, nossa, que droga, o que eu fui fazer? Então, assim, é cheio de altos e baixos. Então, eu falei assim, tomei a decisão certa. A decisão, primeiro, de me conhecer, de saber os meus limites, de aprender a falar não, de aprender que eu posso escolher o que eu quero e o que eu não quero, independente do que o outro pense. Porque muitas vezes a gente sabe o que é bom pra gente, o outro não, mas a gente vai pela cabecinha do outro porque a gente tá fraco emocionalmente. Então eu digo, se você tá numa relação abusiva e você sai dessa relação e já entra em outra relação, tudo aquilo, toda aquela carga que você tá carregando daquela relação, você vai trazer pra essa. É o maior erro que a gente pode cometer depois que a gente passa por uma relação abusiva, é você sair de um relacionamento e já entrar em outro. Tem gente que fala assim pra mim, ai, mas eu não consigo ficar sozinha, eu preciso de alguém pra ficar do meu lado, eu não sei o que é viver sozinho. Gente, a gente tem que ser feliz com a gente mesmo. A gente tem que se bastar. A gente tem que ser suficiente. Porque se você não for suficiente pra você, você vai ser suficiente pra quem? Tá aí uma grande pergunta. Se você não é feliz com você mesmo, como é que você vai ser feliz com alguém? Como é que você vai fazer alguém feliz se você não é feliz com você? Então você primeiro tem que se descobrir. E depois que a gente passa por uma relação abusiva, a gente está emocionalmente destruído. Não adianta você me falar que não, que isso não acontece com você, porque acontece. Você pode não entender isso agora, como provavelmente eu também não entendia. Mas depois que você sai, que você respira, que você volta a ser quem você era antes de tudo aquilo, você fala, por que eu permiti que aquele homem fizesse isso comigo? Por que eu permiti que aquela mulher fizesse isso comigo? Sim, porque tem mulheres que são abusivas. Não são só os homens. Lógico. Grande parte são os homens. Mas existem mulheres também que são extremamente venenosas. Tem que tomar cuidado. Então você passa a se questionar, por que eu permiti isso? Porque o outro só me prejudicou? Porque eu permiti, porque tinha alguma coisa em mim que faltava. Eu tinha um vazio, um buraco. É esse vazio, é esse buraco, é essa carência que você sente que faz com que o outro entre e começa aí a sua decadência. Porque é aí que ele vai te manipular, é aí que ele vai te usar, é aí que ele vai abusar. Ele sempre vai pegar naquele ponto fraco, naquilo que te falta, para poder te fazer mal. E foi isso que eu descobri sozinha aqui em Portugal, eu e minha filha. Como eu decidi ficar sozinha, eu comecei a ver coisas em mim, na minha relação, nas outras pessoas, em outras relações, comecei a ler livros, comecei a ver filmes. E assim, chegou uma hora em que eu recebi uma pergunta que me fez pensar. Porque eu tava tanto tempo só focada dentro daquela relação, que eu já não sabia mais quem eu era. E a pessoa me perguntou, Michele, o que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Gente, eu não sabia. Eu não sabia mais. Eu pensava assim, bom, a Michele antes de casar, antes da relação, gostava muito de cantar, gostava de música, era alegre,
gostava de fazer amigos, gostava de falar em público, gostava de cantar em público, gostava de estar na frente, gostava sim de chamar atenção, porque tinha isso na Michelle antes. Ela tinha um brilho, ela tinha uma alegria, ela sabia falar, nossa, isso fazia a Michelle ser feliz. E depois da relação, ela se fechou. Já não falava mais em público, já não cantava mais em público, sempre inventava uma desculpinha para fugir dos convites que apareciam. Começou a se ver como incapacitada, como uma pessoa que está constantemente querendo chamar atenção, mas na verdade não era, na verdade ela era aquela pessoa. Porque nós somos seres diferentes, tem pessoas que são extrovertidas, tem pessoas que são introvertidas, tem pessoas que nasceram para falar em público, para dar aulas, para ser palestrantes, outras pessoas não, outras pessoas nasceram mais para escutar, para refletir, Então somos diferentes, graças a Deus somos diferentes. Já pensou se fôssemos todos iguais, seria uma desgraça, né? Então, eu pensei muito nisso e eu percebi que eu já não gostava de mais nada. Eu só trabalhava, ia pra casa, trabalhava, ia pra casa. Era mãe, era dona de casa, trabalhava, ia pra casa. Eu não tava fazendo mais nada que me desse prazer. Eu tinha esquecido o que era me distrair, eu tinha esquecido o que era fazer coisas que me dessem prazer. E eu falei, opa, tá na hora de melhorar isso também, porque isso também faz parte do cuidar de mim. Tudo aquilo que eu deixei de fazer por conta de uma relação abusiva, eu tinha que voltar a fazer para eu me sentir Michelle de novo, para eu me sentir forte de novo, suficiente para tocar minha vida com maturidade. E eu digo a vocês, foi a melhor coisa que eu fiz, foi decidir me dar esse tempo. Eu me dei esse tempo e foi muito bom. E eu aconselho você que se você estiver passando por uma relação abusiva, ou se você já passou e você está numa outra relação, que está brigando, que está discutindo, que tem ciúmes, que tem intriga, escolha te dar um tempo. Escolha ficar sozinho. Escolha limpar a sua mente, limpar o seu coração, perdoar. Porque quando a gente não perdoa porque o outro merece. Não. A gente perdoa porque a gente é inteligente e a gente quer estar bem com a gente mesmo. Então a gente consegue seguir. Quando você está bem com você consegue seguir em frente. Você mantém o seu foco. Eu mantive o meu foco, que era melhorar o meu emocional, trabalhar pela minha filha, correr atrás dos meus objetivos, ser uma pessoa completa. Aquele buraco, aquela carência que eu sentia, que era uma portinha de entrada para um homem entrar e fazer miséria na minha vida, eu tô aos pouquinhos tampando. De pouquinho em pouquinho, isso tá tampando. E eu posso dizer que hoje eu posso abrir novamente a minha vida, posso abrir meus horizontes, eu posso fazer coisas novas e eu vou estar emocionalmente certa de tudo isso. E eu posso dizer pra você, eu não queria ter passado por tudo que eu passei. A gente não escolhe passar por tudo que a gente passou. Mas a gente aprende. E a gente aprende muito com tudo que a gente passou. A gente amadurece muito. Porque você tem uma visão do antes, durante e agora você tem uma visão do depois. E isso é muito bom. Porque a gente percebe que aquilo que era horrível que a gente passou, que trazia recordações, que traziam mágoas, que trazia raiva, que trazia tristeza, que dava depressão, que tirava o sono. Hoje são coisas que a gente fala, eu não quero mais voltar para aquele lugar. Eu quero seguir em frente. É tudo isso que eu desejo para você que está me assistindo, para você que quer mudar de vida, para você que quer mudar de país, para você que não sabe mais quem você é, não conhece mais a sua identidade. Se dê um tempo. Se reconheça. Você passar pela imigração com a cabeça confusa é muito mais difícil do que você passar pelo processo de imigração já com a mente curada. Eu digo porque eu passei pelo processo de imigração com a mente emocionalmente frágil. Então qualquer coisa me fragilizava muito. Eu perdia
a alegria, eu perdi a motivação, e eu tinha que estar me automotivando o tempo todo. Eu tinha que estar me fortalecendo o tempo todo. Lógico, eu também tinha bons suportes. Quando a gente tem uma família, eu tenho, graças a Deus, uma família maravilhosa, que sempre me dá muito suporte, sempre que eu preciso. Então, mesmo de longe, eles me davam todo o apoio que eu precisei. Né? Então, eu desejo muito que você que venha para Portugal e que tenha passado por isso, ou que não tenha passado por isso, que conheça essa história e que seja uma lição de vida e uma lição de aprendizagem para você. E esse canal, você sabe, ele é feito... eu faço os vídeos através das dúvidas que são enviadas, dos comentários que eu vejo aqui, e eu achei que era hora de falar sobre isso porque muitas mulheres me perguntam como eu consegui deixar o meu país, a minha família, quando eu estava mais frágil emocionalmente. E eu digo, gente, não foi fácil. Então, essa é a resposta que muitas de vocês me fizeram. E mais uma vez eu digo de coração que dê tudo certo no processo de imigração de vocês e também no processo de reconstrução emocional que muitas de vocês, minhas seguidoras, estão passando. E seguidores também, porque também temos homens que passam por muita coisa, por muito processo. A gente não pode generalizar e achar que só as mulheres que são as coitadinhas, porque as mulheres também são vilãs. E elas sabem ser bem vilãs quando querem, tá bom? Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, acione o sininho, porque sempre que tiver um vídeo novo, você é notificado e você assiste e fica a par de tudo. Como eu já disse, todos os vídeos aqui são feitos baseados unicamente nas dúvidas de vocês. Então, por favor, deixa aqui embaixo seu comentário, deixa aqui embaixo sua dúvida, deixa aqui embaixo sua pergunta ou a sua experiência, porque a gente pode crescer junto e de repente sua experiência é tão boa, que a gente pode fazer uma parceria, a gente pode fazer o vídeo junto, a gente pode compartilhar e tudo isso é muito bom. Quando você compartilha o que você aprendeu, além de você ensinar, você também aprende. Então isso é muito bom, eu gosto muito de passar as informações que eu aprendo, gosto muito quando as pessoas me perguntam porque elas se sentem seguras em saber que a minha resposta é a realidade daquilo que se passa e não é uma fantasia inventada para vender informações sobre Portugal. Aqui eu não vendo nada, né? Tem links de venda e tal, mas eu mesmo não vendo nada, não sobrevivo de YouTube, faço esses vídeos unicamente para te ajudar. Então, me ajude só se inscrevendo no meu canal e assistindo os meus vídeos. Isso já vai ser de uma grande ajuda, já é a resposta sobre esse trabalho, as experiências e a ajuda que eu dou a todos vocês, que eu tenho certeza que muita gente é ajudada com os meus vídeos, tá bem? Seja sobre prematuros, seja sobre mulheres que passam por violência doméstica, sobre maternidade, sobre educação, sobre imigração, porque nós temos tudo isso aqui nesse canal. Falando nisso, eu tô preparando o vídeo, eu tô preparando os temas para a gente falar uma coisa muito importante sobre educação de Portugal e o TDAH. O que isso tem a ver? Fica aí o suspense. Se você quer saber sobre a educação de Portugal e o que ela tem a ver com o TDAH, se inscreve no canal que logo eu te conto. Então fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.